Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 11 do livro de Juízes. O capítulo 11 é o capítulo de um acontecimento muito conhecido e famoso e também muito discutido na área da teologia. O capítulo 11 vai falar sobre Jefté, que livra Israel, que é um libertador de Israel, mas é neste capítulo também que está a narração ou a narrativa do voto precipitado que fez Jefté. Ele sai para a batalha e antes de sair, a Bíblia diz lá no versículo de número 30, que Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté sai para a batalha, volta vitorioso, e a Bíblia diz que, vindo, pois, Jefté a Mispa, a casa sua, versículo 34, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando Jefté, que havia sido vitorioso na guerra, e que antes de sair à guerra havia feito um voto ao Senhor, ele vê a filha, a Bíblia diz no versículo 35 que ele rasga as suas vestes. E deste momento em diante ele tem que cumprir o seu voto. Aí nasce a discussão. Alguns acreditam que Jefté, como havia feito o voto ao Senhor que daria em holocausto a filha, a matou. Mas tem uma outra linha de interpretação que não acredita nisso, visto que o sacrifício de pessoas humanas era estritamente proibido na lei do Senhor, o que está registrado em Levíticos capítulo 18, versículo 21, Levíticos capítulo 20, dos versículos 2 a 5, e acredita-se então que o entregar ao Senhor em holocausto é pegar esta filha, que era virgem, que ainda não tinha conhecido homem, e obrigá-la a viver uma vida separada, sem se casar, não trazendo assim descendência à família de Jefté, o que era considerado uma das mais funestas maldições entre os judeus. Desde a Idade Média, há intérpretes que argumentam que Jefté jamais teria sacrificado sua filha única, mas que somente a consagrara à virgindade perpétua. As frases "esse será do Senhor", quando ele faz o voto, e jamais foi possuída por varão, o que diz o versículo 39, são as mais proferidas em prol desta opinião que defende que Jefté não matou a filha, mas que a entregou ao Senhor como oferta, e assim a filha não pôde se casar, mas viveu para o Senhor, tendo a sua vida consagrada a Deus e não dando ao seu pai uma descendência, o que era uma vergonha e um símbolo de maldição. A saída da filha do seu lar era de maneira costumeira em Israel em casos de vitória militar, segundo o que está em Êxodo capítulo 15, versículo 20, também em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 6, e também em Salmos 68 e 25. A tragédia daquele voto precipitado aprofunda-se ao verificarmos que a linhagem de Jefté ficou cortada, provocando o fim da família
o que é considerado uma maldição entre os hebreus. Jefté não submeteu a sua filha à morte, oferecendo o corpo dela em holocausto ao Senhor, porque tais sacrifícios eram estritamente proibidos. O que ele fez foi o seguinte: ele dedicou a sua filha ao Senhor, obrigando-a a guardar uma virgindade perpétua. Concluímos pela declaração no versículo 39 que depois que seu pai tinha feito o voto, ela nunca conheceu varão, quer dizer, nunca se casou. Ao levarmos em conta que nenhum menino nasceu mais nesta família, quer dizer que a linhagem de Jefté terminou com a morte dele e a morte dela. Entretanto, Jefté é mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 32, como um dos gigantes da fé, e assim o foi, e acredita-se que se ele tivesse cometido tal abominação ou um ato contra a lei do Senhor, não entraria certamente nesta galeria onde ele faz parte. Este foi o resumo do capítulo 11 do livro de Juízes. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.